Olá, estamos de volta aqui na página Pregadores da Reforma. Eu sou José Roseno e a partir de agora nós vamos estar, a partir dessa live, iniciando uma série de estudo sobre o tema A Justificação pela Fé Somente. Ao longo dessa série de estudo nós vamos entender como o homem pode se tornar justo diante de Deus. O texto que eu escolhi para começar esse vídeo, essa série de estudo, Romanos capítulo 3, o versículo 19 e o versículo 20. Hoje o tema, como vocês podem ver aí na live, é impossível os homens obedecer à lei de Deus perfeitamente e se tornar justo. É impossível os homens obedecer à lei de Deus perfeitamente e se tornar justo. Pelos textos que nós iremos ler a partir de agora, nós vamos perceber essa verdade. Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vou parafrasear esses dois versículos com essas palavras. Todo mundo esteja calado, ninguém tem desculpa. A lei de Deus diz, ninguém tem desculpa. Todo mundo está culpado diante de Deus. Ninguém pode, de forma alguma, ao obedecer à lei de Deus, alcançar uma justiça obedecendo à lei de Deus. Porque o propósito da lei não é fazer vocês se tornarem justos, mas sim revelar o pecado de vocês. Mostrar para vocês o quão vil é o pecado que está em vocês. Esse é o propósito da lei. A lei é o espelho que revela quem somos nós diante de Deus. E ao longo da história, na Bíblia Sagrada também, nós podemos ver claramente que nenhum homem nascido de mulher conseguiu guardar a lei de Deus de uma forma perfeita e dessa forma sendo aceito por Deus. Não existe. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, nessa carta magna aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vem mostrando para nós a depravação total dos gentios, a depravação pecaminosa dos homens. No capítulo 1, ao descrever a condição dos judeus diante de Deus, ele diz: pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Paulo vem descrevendo a condição diante de Deus. Os gentios estão todos mortos em pecado e delitos, estão em condição que não podem de maneira nenhuma agradar a Deus. E ele vem descrevendo no versículo 26 do capítulo 1, dizendo: pelo que Deus os abandonou. Vocês perceberam que no versículo 24 ele diz: Deus os entregou às concupiscências, os desejos do seu coração. E aqui no verso 26, ele enfaticamente insiste dizendo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E ele continua dizendo ainda no versículo 28, repetindo mais uma vez: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. No versículo 24 ele diz: Deus o entregou. No versículo 26 ele diz: Deus os abandonou. No versículo 28, mais uma vez ele repete o termo: Deus os entregou a um sentimento perverso. A maior punição de Deus para um homem é quando Deus entrega este homem ao desejo do seu coração para fazer a sua vontade.
E assim é a condição dos gentios. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. E assim Deus os entregou aos desejos do seu coração. E no capítulo 2, Paulo continua esse tema da depravação pecaminosa dos homens, falando do povo mais religioso da terra, os judeus. Nem eles também escaparam do pecado. Nem eles também agradaram a Deus. Ele diz que eles são mais culpados porque eles receberam a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, no versículo 1. Portanto, é inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Aí ele continuou dizendo, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo está falando dos judeus também que tropeçaram e não guardaram a lei de Deus. Aí ele diz assim, no versículo 17, claramente Paulo se referindo aos judeus. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, porque eles receberam a palavra de Deus. Os judeus foram privilegiados de ser escolhidos entre as nações, e a eles foi dado a lei de Deus, a lei moral de Deus foi entregue a esse povo. E Paulo diz, sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confias que é guia de cego, luz dos que estão em treva, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tem a forma de ciência da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar e furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, os judeus. Aí Paulo continua dizendo, porque não é judeu que é exteriormente, mas sim nem é o circuncisão que é exteriormente, na carne. Mas o judeu verdadeiro é aquele que é no interior. E a circuncisão a que é do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu não é aquele do exterior, que pratica as cerimônias, que vai ao templo, participa das festas das peregrinações e guarda as festas anuais, os rituais, a festa da cabana, o Pentecoste, a Páscoa. Paulo está dizendo, não, o judeu verdadeiro é que ele é do coração. Aí, no capítulo 3, Paulo diz, qual é logo a vantagem do judeu? Ou a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Os judeus foram os primeiros a receber a lei de Deus. Pois que, se alguns forem incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Aí Paulo diz aqui no capítulo 3, no versículo 9, que os judeus não são os mais excelentes. Ele pergunta, somos nós os mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, lá no capítulo 1, quando eu acabei de ler, né? Todos estão debaixo do pecado. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo vai vai expor que todos são culpados perante Deus, não guardaram a lei de Deus, tropeçaram. E aqui no capítulo 3 ele vai fechar o pacote e vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer, como está escrito. Todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos. Aí Paulo enfatiza, insiste. Todos pecaram, todos se extraviaram, se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse é o estado deplorável dos homens. Nenhum homem conseguiu guardar a lei de Deus de forma perfeita
e se tornar justo. É isso que Paulo está nos ensinando. E no versículo 19, onde nós lemos, ele diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Ninguém pode abrir sua boca e fazer uma reivindicação de algo que fez, porque todos pecaram, todos estão em dívida com Deus. Essa é a mensagem de Paulo nessa carta. Todos estão endividados, ninguém pode pagar esta dívida para com Deus, pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei revelou quem são vocês, e vocês não foram capazes moralmente de guardar a lei de Deus. Mas a lei de Deus, o objetivo da lei de Deus é Cristo. Paulo diz aqui, o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, em Mateus capítulo 19, nós vamos encontrar um jovem que estava muito equivocado. Ele achava que era justo diante de Deus por guardar a lei. Ele achava que ele era considerado de Deus por guardar a lei. Mas o coração dele é enganoso, como diz o profeta Jeremias, capítulo 17. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o coração dos homens. E o Senhor Jesus também conhecia o coração deste jovem, que achava que obedecia à lei de Deus de uma forma perfeita. Mas ele estava cego para aquele pecado tão terrível da sua alma. É o capítulo 19, do versículo 16, em Mateus. Aproximou-se do Senhor Jesus um certo jovem que disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas bom? Não há bons, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe bem esta palavra que Jesus disse, a última. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês notaram que Jesus Cristo citou os mandamentos da lei moral de Deus, mas ele omitiu um outro, que é o que atormentava aquele jovem. Ele não sabia que quebrava esse mandamento. Disse-lhe o jovem, verso 20. No verso 20, disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Eu guardei todos esses mandamentos, eu guardei, sim. Ou seja, para aquele jovem, ele já tinha guardado de uma forma perfeita os mandamentos de Deus. E ele pergunta: O que me falta ainda? O mestre, no versículo 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Observe bem o que Jesus disse. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Esse é o mandamento da cobiça que Jesus não citou aqui. Nesse mandamento da lei moral. Ele não citou. Aqui ele revela que realmente esse pecado da cobiça é o que estava no coração daquele jovem, ganancioso, que não estava resoluto e nem disposto a vender tudo que ele tinha para dar aos pobres. Se tu queres ser perfeito, Jesus diz, vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu e vem e me segue. Jesus não estava dizendo para ele ficar pobre para entrar no reino de Deus, mas Jesus estava desafiando aquele jovem a renunciar à cobiça, a renunciar àquele pecado do seu coração. Olha o que ele diz, ó: honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aquele jovem estava cego para esse pecado que ele quebrava. Ele não amava o seu próximo. E o texto diz que ele se retirou, depois que ele ouviu essa palavra, se retirou muito triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era muito rico, mas ele não estava disposto a renunciar tudo quanto ele tinha aqui nesse mundo. Ele não estava disposto a renunciar às riquezas terrenas para ter uma riqueza celestial. E assim muitas pessoas são parecidas com esse jovem. Elas acham que são justas, porque dão uma esmola aqui, uma migalha aqui, outra migalha ali. O homem não é declarado justo perante Deus por ele fazer alguma coisa. Nós não temos essa condição. Paulo nos ensinou em Romanos 1, em Romanos 2, em Romanos 3, que não há nenhum justo. Nós não somos declarados justos por algo que nós possamos fazer. Todos nós estamos em condição de pecadores. Todos nós somos pecadores, somos incapazes de guardar a lei de Deus de forma perfeita e se tornar justo dessa forma. O homem precisa ser perfeito para ele ser declarado justo. Ele precisa ser perfeito para guardar a lei de forma perfeita. Não há nenhum homem nascido de mulher, nascido pecador, que herdou a morte espiritual no nascimento. Salmo 51, verso 5, nasceu iniquidade, em pecado a mãe o concebeu. Não tem condição nenhuma de guardar a lei de Deus de forma perfeita, porque nasceu pecador, nasceu com debilidade, nasceu com a semente do pecado na sua natureza. O homem não é perfeito, ele é pecador. Em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo nos ensina, falando dos judeus. Vamos falar um pouco do povo judeu, porque eles foram privilegiados. Eles receberam a palavra de Deus, a lei de Deus, mas eles tropeçaram na pedra angular, que é Cristo. Eles vacilaram, eles cometeram um grande erro. E esse erro que eles cometeram foi rejeitar a justiça de Deus e estabelecer a sua justiça pelas obras da lei. Nós aprendemos no capítulo 3, Romanos, verso 19, no verso 20, que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, a lei revela o quanto nós somos pecadores e somos incapazes de guardar ela para ser aceito por Deus como justo. E aqui no capítulo 10, Paulo, falando dos judeus que têm zelo de Deus e são muito cuidadosos com as coisas de Deus. Eles eram muito cuidadosos com as coisas de Deus, nesse contexto que Paulo estava escrevendo a carta. O templo estava de pé, os sacrifícios aconteciam no templo, a nação ainda não tinha sido destruída. Paulo, escrevendo aqui em Romanos 10, 2, diz que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, por causa da ignorância. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essa justiça de Deus que nós vamos falar mais à frente durante essa série de estudo. Eles então rejeitaram a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e queriam estabelecer sua própria justiça guardando a lei. Resultado disso, qual foi? Que eles se tornaram culpados, se tornaram ainda pecadores perdidos e estavam no tribunal de Deus com dívidas. Porque o objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei foi dada para mostrar os nossos pecados, mas o objeto dessa lei é Cristo. Depois da lei vem Cristo, que é a nossa justiça. Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas virá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. A nossa justiça é Cristo.
pela fé nele, somos declarados justos. E vamos falar isso detalhadamente nos vídeos posteriores, nas lives que nós vamos fazer futuramente. Então, o grande erro deles que eles cometeram, os judeus, foi rejeitar a justiça de Cristo, a de Deus, através de Cristo, e estabelecer sua própria justiça. O homem não pode ser declarado justo porque ele é pecador, ele é incapaz de guardar a lei de Deus. Ele vai tropeçar em algum ponto e vai se tornar transgressor de todos os mandamentos. O Martinho Lutero, reformador alemão, Martinho Lutero, ele, quando era monge, ele buscou guardar a lei de Deus, alcançar a justiça de Deus e guardando aquelas regras, aquelas cerimônias. Martinho Lutero estava buscando a justiça, uma justiça para ser aceito por Deus, mas uma justiça que fosse praticada por ele. A palavra justiça de Deus atormentava Martinho Lutero, porque ele entendia, lendo Romanos capítulo 1,16, que diz que Romanos 1,17, que a justiça de Deus de fé em fé, porque Romanos 1,17, porque neles descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A palavra justiça de Deus atormentava Martinho Lutero porque ele não entendia. Então ele guardava todas aquelas cerimônias, ele dormia sob o chão duro no monastério, praticava longas orações, jejuns, se mutilava, se afligia, mutilava seu corpo subindo as escadarias de joelho, a escadaria em Roma. Martinho Lutero, quanto mais ele fazia isso, mais se tornava pior a sua consciência, a culpa. E foi então num certo dia em que ele, meditando em Romanos 1,16, 17, o Senhor Deus abriu seu coração, seu entendimento, o céu se abriu para ele e ele compreendeu o que significa Romanos 1,17, a justiça de Deus de fé em fé. Na mente dele era a justiça punitiva e não a justiça salvadora, redentiva. Quando Deus abriu seus olhos, ele entendeu então que essa justiça que se tratava em Romanos 1,17 era a justiça redentiva. Pela fé no Senhor Jesus, nós somos declarados justos. E assim muitas pessoas acham que por fazer alguma coisa, em ir para a igreja, em dar algo para alguém, elas vão ser declaradas justas. Não, nós somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. E nós praticamos obras por causa da justiça de Cristo, que é comunicada em nós. Deus comunica da sua justiça em nós também. Nós então, pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus, praticamos coisas que agradam a Deus. Porque nós somos feituras suas, Paulo fala em Efésios 2,10, criada em Cristo Jesus para boas obras. Perceba que nós não fomos criados por causa das boas obras, porque nós não praticávamos boas obras, mas nossas obras eram podres, trapo de imundícia. Somos feituras suas, nasceram de novo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Foi um caminho preparado por Deus. O homem não pode ser declarado justo guardando a lei de Deus de forma perfeita. É impossível. Mas existe um caminho, que é Jesus Cristo. Ele sim é a nossa justiça perfeita. Nós necessitamos de uma justiça que não está em nós, mas fora de nós. Essa justiça está fora de todo homem que nasce e vem nesse mundo. E ele só pode obter essa justiça pela fé que Deus dá, mediante a pregação do Evangelho, a leitura da palavra. Essa fé, ela vem. E isso será o assunto para o próximo estudo, se Deus quiser.